Análise do valor do Bitcoin, da criação até o valor atual. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, vamos falar sobre uma das maiores revoluções financeiras dos últimos tempos, o Bitcoin. Como uma ideia disruptiva, ele começou com um valor praticamente nulo e hoje se tornou um dos ativos mais valiosos do mundo. Vamos analisar sua trajetória desde a sua criação, em 2009, até o valor atual e tentar entender o que influenciou sua valorização e como ele se posiciona no mercado. 1. O nascimento do Bitcoin, 2008-2009. A história do Bitcoin começa em 2008, quando alguém ou um grupo, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou um white paper descrevendo o funcionamento de uma nova moeda digital descentralizada sem a necessidade de intermediários como bancos ou governos. Essa moeda seria baseada em um sistema de registro distribuído, conhecido como blockchain, que garantiria a transparência e a segurança das transações. Em 2009, Nakamoto lançou o código e minerou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, o chamado bloco Gênese. Nessa época, o valor do Bitcoin era praticamente nulo. O mercado ainda não existia, e as primeiras transações eram feitas por curiosos, entusiastas da criptografia e alguns mineradores, tudo de forma bem experimental. 2. A primeira transação e o valor inicial 2010. Em 2010, o Bitcoin teve o seu primeiro grande marco, uma transação real, em que alguém pagou 10.000 BTC por 2 pizzas. Na época, esse valor era equivalente a cerca de $25. Embora parecesse uma transação trivial, essa compra histórica mostrou que o Bitcoin estava, de fato, começando a ser usado como uma moeda, ainda que com um valor baixo e sem um mercado estabelecido. Nessa fase, o Bitcoin não era amplamente aceito e ainda era muito especulativo. O mercado de criptomoedas era pequeno e o preço do Bitcoin flutuava em torno de centavos de dólar. 3 anos, o crescimento inicial e a primeira bolha, 2011-2013. A partir de 2011, o Bitcoin começou a ganhar atenção fora dos círculos de entusiastas da criptografia. Algumas exchanges começaram a surgir, permitindo que as pessoas comprassem e vendessem Bitcoin, o que facilitou a criação de um mercado real. Em 2011, o preço do Bitcoin começou a subir de forma consistente, alcançando $1 e logo superando os $30. Foi também nesse período que o Bitcoin passou a ser visto como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Muitos começaram a perceber o seu potencial como uma moeda descentralizada, capaz de funcionar sem a necessidade de governos ou instituições bancárias. Em 2013, o preço do Bitcoin teve uma grande valorização, chegando a $1.000 pela primeira vez. Esse foi o início da primeira bolha do Bitcoin, que, como qualquer bolha financeira, acabou estourando. O preço caiu novamente para cerca de $200, mas essa volatilidade foi um reflexo da falta de maturidade do mercado e da adoção ainda restrita da criptomoeda. 4. Consolidando-se como ativo de valor, 2014-2016. Nos anos seguintes, o Bitcoin passou a ser mais reconhecido como um ativo especulativo, com seu preço flutuando significativamente, mas com uma tendência de valorização ao longo do tempo. Em 2014, um dos maiores mercados de Bitcoin da época, o Mt. Gox, foi hackeado, o que causou uma grande perda de Bitcoins e afetou temporariamente a confiança nas criptomoedas. Apesar disso, o Bitcoin foi se consolidando aos poucos. Empresas como a Overstock e a Newegg começaram a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento, e investidores começaram a ver a criptomoeda como uma reserva de valor muito semelhante ao ouro. Esse conceito de ouro digital começou a ganhar força, especialmente quando muitos começaram a perceber a limitação do Bitcoin, com apenas 21 milhões de unidades disponíveis, o que o tornava escasso e resistente à inflação. 5. A explosão de valorização, 2017. Chegamos a 2017, um ano que marcou uma verdadeira explosão para o Bitcoin. O preço, que até então vinha de forma gradual, disparou para $20.000 no final do ano. A atenção da mídia foi massiva e o mundo todo começou a falar sobre o Bitcoin. Esse foi o auge da segunda grande bolha. E, como em todas as bolhas, a correção foi inevitável. Após o pico de $20.000, o preço do Bitcoin caiu drasticamente, voltando para a casa dos $3.000 em 2018. Porém, o que ficou claro nesse momento foi que o Bitcoin havia se estabelecido como uma classe de ativo relevante. Ele não era mais apenas uma curiosidade digital ou uma ferramenta para transações anônimas,
mas algo que estava sendo visto como uma alternativa legítima ao sistema financeiro tradicional. 6. O reconhecimento institucional 2018-2020. Após a queda de 2018, muitos questionaram se o Bitcoin seria uma bolha que havia estourado de forma definitiva. No entanto, a narrativa do Bitcoin como um refúgio seguro contra a inflação foi ganhando força, especialmente após os estímulos financeiros que os governos adotaram para combater a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 em 2020. Em 2020, o Bitcoin teve uma nova valorização, impulsionada pelo aumento do interesse institucional. Grandes empresas como Tesla, MicroStrategy e Square começaram a investir bilhões de dólares em Bitcoin. Além disso, o PayPal anunciou que permitiria que seus usuários comprassem, vendessem e usassem Bitcoin em suas transações. Esse reconhecimento institucional deu ao Bitcoin uma nova legitimidade e levou a um aumento significativo no seu preço. Em 2021, o Bitcoin superou os 60 mil dólares pela primeira vez, consolidando sua posição como um ativo de valor, semelhante ao ouro. A crescente adoção de criptomoedas por grandes investidores e empresas de tecnologia ajudou a impulsionar essa valorização. 7. O valor do Bitcoin em 2023 e 2024. Chegamos a 2023 e 2024, onde o preço do Bitcoin continua a ser altamente volátil, mas também mais resistente a quedas bruscas. Embora o Bitcoin tenha atingido picos de mais de 60 mil dólares em 2021, o mercado de criptomoedas se estabilizou e o preço do Bitcoin passou a variar entre 30 mil e 50 mil dólares durante esses anos. A adoção de criptomoedas por governos, empresas e indivíduos segue crescendo, mas o mercado ainda é muito sensível a notícias sobre regulamentação, segurança e outros fatores externos. Países como El Salvador deram um passo ousado ao tornar o Bitcoin uma moeda oficial, o que gerou uma série de discussões sobre a viabilidade de adoção em larga escala. 8. O valor atual e o futuro do Bitcoin. Hoje, em 2025, o valor do Bitcoin está em torno de 30 mil a 50 mil dólares. O ativo continua a ser uma excelente reserva de valor para muitos investidores e um meio de diversificação para portfólios financeiros. A volatilidade ainda é um desafio, mas a confiança no Bitcoin cresceu significativamente. O Bitcoin é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e um ativo deflacionário, já que seu fornecimento é limitado. A quantidade fixa de 21 milhões de Bitcoins e a mineração cada vez mais difícil tornaram o ativo valioso ao longo do tempo. Mas será que o Bitcoin vai continuar a se valorizar ou estamos vendo o fim de um ciclo de alta? O futuro do Bitcoin ainda é incerto, mas ao longo dos anos, ele provou sua resiliência. Mesmo diante de quedas brutais e da concorrência de outras criptomoedas, o Bitcoin permanece como líder no mercado de criptomoedas e é uma das moedas digitais mais importantes do mundo. Conclusão: o Bitcoin, que começou praticamente sem valor em 2009, evoluiu para se tornar um dos ativos mais valiosos e discutidos do mundo. A sua trajetória, marcada por altíssimos picos e quedas drásticas, é um reflexo de sua natureza volátil, mas também de sua capacidade de adaptação ao mercado global. O valor do Bitcoin não se resume apenas ao seu preço, mas ao seu potencial de transformação no sistema financeiro mundial. Seja como moeda, seja como reserva de valor, o Bitcoin continua a representar uma mudança significativa em como pensamos sobre dinheiro e sobre a economia. E você? O que acha do Bitcoin hoje? Acha que o valor dele vai continuar subindo ou estamos diante de uma bolha que pode estourar? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre criptomoedas e finanças. Até a próxima!